Dizem que todo vilarejo guarda seus segredos. Uns escondem histórias de famílias que enriqueceram misteriosamente. Outros falam de crimes enterrados no passado. Mas há lugares que carregam algo ainda mais sombrio, uma maldição. E no lugarejo esquecido pelos mapas, cercado por serras e campos secos, a maldição tinha nome. Todos conheciam o Porco do Cemitério. O cemitério ficava numa colina afastada, de difícil acesso, envolta por árvores retorcidas que rangiam ao vento. Os moradores só se aproximavam durante o dia, e mesmo assim, apenas quando necessário. O motivo? À noite, e especialmente nas sextas-feiras 13, uma criatura surgia, transformando o silêncio em um concerto de gritos e lamentos. Os mais velhos descreviam como um porco enorme, de olhos vermelhos faiscantes, presas desproporcionais e um cheiro insuportável de enxofre e carne apodrecida. Mas não era apenas um animal. Sua presença parecia arrastar consigo algo além do físico, como se a própria escuridão tomasse forma. E nunca estava sozinho. Sombras menores rastejavam atrás dele, vultos de formas distorcidas, criaturas que ninguém ousava nomear, mas que todos reconheciam como seres demoníacos. O padre do vilarejo, homem temente a Deus e de fé inabalável, sempre admitia em voz baixa que não ousava enfrentar a criatura. Dizia que seu crucifixo pesava mais quando passava perto do cemitério e que as orações pareciam sumir na boca antes de serem ditas. Até ele temia. O medo era tão grande que por décadas os moradores evitaram enterrar seus mortos naquele campo santo. Preferiam carregar os corpos por quilômetros até outros povoados. O pequeno cemitério foi ficando esquecido, tomado pelo mato, e apenas nas sextas-feiras 13 parecia ganhar vida. Ou melhor, desgraça. As histórias variavam, mas todas apontavam para uma origem comum. Muitos diziam que o porco pertencia a um sitiante local, homem rude e misterioso que desapareceu junto com toda a sua família numa noite sem explicação. Nunca encontraram corpos, nem sinais de luta. Alguns acreditavam que o animal enlouquecera e devorara seus donos. Outros, que a família inteira havia feito um pacto macabro e que o porco era a maldição viva desse acordo. O que ninguém negava é que desde então, toda sexta-feira 13, sem lua, com vento cortante, a criatura surgia. Seus gritos ecoavam pelo vilarejo e o ar fedia a enxofre, impregnando roupas, casas e até os sonhos dos moradores. Havia quem dissesse que viu o animal em cima dos túmulos, cavando com as patas, como se buscasse os mortos para devorá-los. Outros contavam que, ao cruzar com ele, sentiram as pernas travarem e o coração quase parar, como se estivessem diante não de um bicho, mas de algo que não deveria existir neste mundo. E o mais aterrador, muitos juravam que o porco do cemitério olhava nos olhos de quem ousava encará-lo. E nesses olhos havia inteligência. Não eram os olhos de um animal, eram de alguém que já vivera, que já fora humano e que agora estava condenado a vagar eternamente como besta. Os antigos contam histórias de moradores que houve, investigações de padres e até caçadores que tentaram enfrentar a criatura e sumiram. E até hoje nada foi encontrado. A polícia investigou e nada encontrou, nem sinal dos investigadores. Os moradores mais antigos evitavam até pronunciar o nome do animal em voz alta. Para eles, nomear a criatura era como chamá-la. Em conversas noturnas, preferiam usar apenas apelidos velados, como o maldito, a besta ou ele. Mas todos sabiam a quem se referiam. Ao porco que não morria, ao ser que caminhava entre túmulos e que, por alguma razão, escolhera aquele cemitério como sua morada. O senhor Alípio, homem de mais de 80 anos, era um dos poucos que falava sem medo, não por coragem, mas por resignação. Dizia ter visto o porco do cemitério quando ainda era menino.
Contava que, em uma noite fria, seu pai o levou para buscar água no poço, e no caminho ouviram gritos que vinham do alto da colina. Não eram gritos humanos, tampouco sons de animais conhecidos. Eram algo no meio do caminho, agudos e graves, como o lamento de uma alma torturada. Olhei para cima e vi, dizia Alípio, sempre com o olhar distante. Um vulto enorme, de corpo de porco, mas andando em duas pernas. O vento trouxe até nós o cheiro, um cheiro de podridão e de sangue. Meu pai tapou minha boca com a mão e nos escondeu atrás das pedras. O bicho ficou ali, parado, como se soubesse que a gente estava olhando, mas não avançou. Depois virou as costas e foi embora. Nunca mais fui o mesmo. O depoimento de Alípio se repetia em muitas versões por outros moradores. Cada um dizia ter visto a criatura de formas diferentes. Ora caminhando sobre 4 patas, ora em 2, às vezes maior que um boi, outras vezes menor, como se mudasse de tamanho conforme a noite e a lua. Mas todos concordavam em 2 pontos. O cheiro insuportável de enxofre e carne apodrecida, e os olhos vermelhos que queimavam como brasa. O padre Clemente, já falecido, também deixou anotações em seus diários, encontrados anos depois trancados na sacristia. Neles, descrevia que sentiu a presença da criatura durante uma missa de 7º dia realizada ao entardecer, próximo ao cemitério. O vento cortava a pele e, de repente, as velas da pequena capela se apagaram sozinhas. Um silêncio tomou conta do lugar e as crianças começaram a chorar sem motivo aparente. Senti algo observando através das paredes, escreveu ele. Não era humano, não era deste mundo. Mesmo os coveiros se recusavam a trabalhar ali. O último deles, conhecido apenas como Batista, abandonou o emprego depois de um episódio macabro. Certa noite, voltava para casa após enterrar às pressas um corpo, quando ouviu passos pesados atrás de si. Apressou-se, mas os passos se tornaram grunhidos. Ao olhar por cima do ombro, jurou ter visto não apenas o porco, mas também pequenas criaturas rastejando pelo chão, formas distorcidas, quase infantis, com bocas abertas em gritos silenciosos, acompanhando a besta como servos infernais. Batista nunca mais voltou ao cemitério. Morreu anos depois, mas dizia a todos: aquele bicho não anda sozinho. O inferno caminha com ele. E então havia a lenda do sitiante desaparecido. Seu nome se perdeu nos registros, mas muitos diziam que ele era um homem arrogante, conhecido por maltratar animais e desafiar a fé. Era dono de um porco enorme, negro como carvão, que guardava seu sítio. Numa noite, ele, sua esposa e seus filhos sumiram sem deixar vestígios. A polícia da época fez buscas, mas nada encontrou. Nem roupas, nem sangue, nem corpos. Apenas o chiqueiro vazio, o portão quebrado e um silêncio pesado. Alguns acreditavam que o homem e a família foram devorados pelo próprio animal. Outros, que ele havia feito um pacto sombrio, entregando sua linhagem em troca de riquezas. Mas nada restou, além do rumor que cresceu e se transformou no medo coletivo. O porco do sitiante ainda andava por ali. Com o passar dos anos, o cemitério ganhou fama de amaldiçoado. Pessoas vinham de longe para ouvir as histórias, mas poucas tinham coragem de subir a colina à noite. Quem ousou, raramente voltava, e os poucos que retornavam vinham mudados, como se tivessem deixado algo para trás, como se parte de sua alma tivesse ficado presa naquele lugar. Na tradição oral do vilarejo, repetia-se sempre o mesmo aviso: cuidado nas sextas-feiras 13. Quando não há lua e o vento corta como lâmina, não saia de casa, não olhe para o cemitério e, se ouvir gritos, reze, pois é sinal de que o porco voltou. Até hoje, cada sexta-feira 13 sem lua é marcada pelo silêncio. Ninguém sai, ninguém acende luzes. O vento uiva nas janelas e os cães se escondem debaixo das camas. E em algum ponto, distante ou perto demais, sempre há quem ouça o grito do porco,
Se essa história gelou sua alma e fez ecoar o medo no silêncio da noite, curta, compartilhe e inscreva-se no canal Mistérios Antigos da Humanidade. Pois há segredos que só os mais corajosos ousam desvendar, e juntos manteremos viva a chama do desconhecido que habita nas sombras.